Capítulo 5. Com o tempo, Mr. Archer começou a decair a olhos vistos. Ele, que fora sempre uma pessoa ativa e saudável, via agora as forças abandonarem-no de súbito. E então, quando se viu preso num canto, junto à lareira, começou a ficar cada vez mais irritável. Tudo o aborrecia e a mais leve suspeita de perda de autoridade punha-o fora de si. Este facto era ainda mais notório quando alguém tentava impor-se ou dar ordens ao seu favorito. Não admitia que criticassem ou melindrassem o seu menino, na sequência de uma estranha mania que se lhe havia metido na cabeça, segundo a qual, como só ele gostava de Atif, todos os outros o detestavam e lhe queriam fazer mal. Isto foi prejudicial para o rapaz, dado que nós, para não aborrecermos o patrão, alimentávamos todas as suas vontades e caprichos. Perante tamanha bajulação, o garoto teve condições excepcionais para alimentar o seu orgulho e o seu mau gênio. Era um mal necessário. Por 2 ou 3 vezes, as manifestações de escárnio de Hindley para com Eatif junto do pai provocaram a ira deste último. Agarrava na bengala, mas como não lhe conseguia bater, tremia de raiva. Finalmente, o nosso cura, naquela altura tínhamos um pároco que ganhava a vida a ensinar os filhos do Linton e do Zearcha e a cultivar o seu pedaço de terra, aconselhou que talvez fosse melhor mandar o jovem Hindley para um colégio, fato que mereceu a concordância de Mr. Archer, embora com alguma relutância. Na realidade dizia: o Hindley é um incapaz e nunca vencerá na vida, nem aqui, nem em qualquer canto do mundo. Eu esperava ansiosa que pudéssemos, finalmente, atingir a tão desejada paz. Magoava-me que o patrão sofresse pela sua boa ação. Imaginava que a sua índole rabugenta, própria da idade e da doença, proviesse das desavenças familiares. Na realidade, os seus males eram apenas a consequência do seu próprio declínio. Com efeito, poderíamos ter vivido de uma forma pacífica, não fossem 2 pessoas, Miss Cathy e Joseph, o criado. Acho que o senhor já teve oportunidade de o ver ontem. Ele é, e continua provavelmente a ser, o fariseu mais preconceituoso, puritano e inflexível, que alguma vez vasculhou a Bíblia em busca de promessas para seu próprio benefício e de pragas para lançar ao próximo. Foi a sua capacidade de pregar sermões e discursos piedosos que contribuiu para influenciar Mr. Archer. Quanto mais fraco este ficava, maior ascendente o outro obtinha. Nada lhe dava mais prazer do que maçar o patrão com as suas teorias sobre a alma e, em particular, sobre a educação severa das crianças. Foi ele que incentivou o patrão a considerar o Hindley como um devasso. E todas as noites difiava uma longa lista de queixas contra Atif e Catherine, explorando as fraquezas do patrão e acabando por culpar sempre mais a menina. Ela tinha, de facto, uma maneira de ser bastante diferente das outras crianças e dava-nos cabo da paciência vezes ao dia. Desde que acordava até se deitar, nunca tínhamos um momento de sossego, devido ao seu espírito travesso. Andava sempre esfuziante de alegria e falava como um papagaio, cantando, rindo ou arreliando quem não participasse nas suas brincadeiras. Era uma piorrinha bravia e arisca. Porém, tinha os olhos mais lindos, o sorriso mais doce e o pezinho mais ligeiro das redondezas. E, para ser sincera, creio que ela não o fazia por mal. Quando nos punha a chorar de raiva com as suas diabruras, não sala de junto de nós, pois consolando-nos, consolava-se também a si própria. Cathy adorava Eatif. O maior castigo que lhe podiam dar era separá-la de Eatif. No entanto, por causa dele, recebia mais repreensões do que qualquer um de nós. Nos jogos, queria sempre ser a dona da casa. Gostava de mandar e de castigar os companheiros. Várias vezes tentou transformar-me em alvo do seu mau gênio, mas eu, como não estava para me sujeitar às suas ordens e agressões, chamava-lhe frequentemente a atenção. Acontece que Mr. Archer não compreendia as brincadeiras das crianças. A sua educação fora sempre rígida e severa. E Catherine,
por seu lado, não percebia por que é que o pai estava mais rabugento e menos tolerante com a idade. Os raspanetes do doente despertavam nela um prazer especial em provocar a sua cólera. Nada lhe dava mais alegria do que ver-nos todos a ralhar ao mesmo tempo e ela desafiar-nos com o seu olhar altivo e descarado e a resposta sempre na ponta da língua. Adorava ridicularizar os sermões do Joseph. A mim, atormentava-me constantemente a paciência. Quanto ao pai, fazia aquilo que ele mais detestava, ou seja, demonstrava como a sua pretensa insolência, que ele considerava real, tinha mais poder sobre Atif do que a bondade dele. Isto é, mostrava que o rapazote lhe fazia todas as vontades, enquanto os desejos do dono da casa só eram satisfeitos quando Atif bem o entendia. Às vezes, depois de se portar terrivelmente mal durante todo o santo dia, vinha procurar o conforto e o afeto do pai à noitinha e fazer as pazes. Não, Katir, dizia o meu antigo patrão, eu não posso gostar de ti. És pior do que o teu irmão. Vai, filha, reza as tuas orações e pede perdão a Deus. Às vezes pergunto-me a mim mesmo se valeu a pena ter te criado. A princípio, a menina começava logo a chorar. Depois, ao ver que o pai a rejeitava constantemente, tornou-se bastante insensível, rindo sempre que eu lhe dizia para pedir desculpa e mostrar-se arrependida das suas asneiras. Por fim, chegou o dia em que as consumições de Mr. Archer terminaram na terra. Morreu tranquilamente numa noite de outubro, sentado no seu cadeirão, junto à lareira. Nessa noite o vento soprava com violência, ecoando na chaminé. Parecia uma noite agreste e tempestuosa, mas, no entanto, não estava frio. Estávamos todos reunidos na sala. Eu estava a um canto, afastada da lareira, a costurar, e Joseph lia a Bíblia encostado à mesa, pois era tradição os criados sentarem-se com os patrões fim do serviço. Miss Katy tinha estado doente, como tal, estava sossegadinha, com a cabeça encostada aos joelhos do pai. E Atif estava deitado no chão, com a cabeça deitada no colo da menina. Recordo-me de que, antes de adormecer, o patrão tinha acariciado seu lindo cabelito, gostava de a ver assim, sossegada, e dito: por que será que não pode ser sempre assim boazinha, Katy? Ela olhou para o pai e respondeu, rindo-se: e por que será que o pai não pode ser sempre assim bonzinho? Mas, logo que viu que o pai se mostrava novamente aborrecido, beijou-lhe a mão, prometendo que ia cantar uma canção para ele adormecer. Começou então a cantar muito baixinho, até que a mão dele descaiu e a cabeça lhe tombou para a frente. Pedi-lhe para parar e não se mexer, não fosse ele acordar. Ficamos ali, quietos como ratos, durante meia hora. De facto, poderíamos ter ali ficado tempos infinitos, se não fosse Joseph, terminado seu capítulo, ter se levantado e dito que era preciso acordar o patrão para as suas orações. Abeirou-se dele, chamou-o e bateu-lhe no ombro, mas, como não obtivesse resposta, pegou na vela e iluminou-o. Vi logo que algo de grave se passava assim que Joseph baixou a luz. Peguei nas crianças por um braço e pedi-lhes em voz baixa que subissem devagarinho e rezassem sozinhos, pois o pai tinha o que fazer naquela noite. Primeiro o pai tem de me dar as boas noites, disse a Catherine, abraçando-o antes que a pudéssemos deter. Coitadinha, logo que se apercebeu da triste situação, gritou: ó, Atif, ele morreu! Está morto! Desataram os dois a chorar convulsivamente. Também eu comecei a chorar, amargurada e triste. Porém, Joseph apressou-se a perguntar por que motivo estávamos todos naquele berreiro por uma santa alma que já estava no céu. Mandou-me pegar no casaco e ir buscar o médico e o padre Agimerton. Confesso que não percebia qual a utilidade de ambos naquela situação. No entanto, lá fui, arrostando com a tempestade, e voltei com o médico. O padre, esse, só podia vir pela manhã. Deixei Joseph a dar as explicações e corri para o quarto das crianças.
A porta estava aberta, vi que ainda não se tinham deitado, embora já passasse da meia-noite. Contudo, estavam mais calmos e não necessitaram do meu consolo. Aquelas pobres almas confortavam-se uma à outra com melhores palavras e pensamentos do que eu alguma vez poderia empregar. Nenhum padre conseguiria, naquele momento, descrever o céu de uma forma tão bela como eles o descreviam. Por isso, fiquei junto deles, escutando a chorar as suas palavras, e não pude deixar de desejar que todos nós, um dia, nos viéssemos a encontrar nesse lugar maravilhoso.